Chegara a tarde de sexta-feira e os amigos do grupo guardavam dentro de si uma ansiedade positiva para o encontro que ocorreria dentro em pouco. Cada um, com seus muitos questionamentos, não viam a hora da mesa redonda, onde amigavelmente trocariam suas experiências. Mário fora convidado a comparecer e se dispusera com boa vontade, mas por não saber do que realmente se tratava, estava curioso. Às 18 horas, todos os componentes do grupo já estavam reunidos. Muitos abraços trocados, os elogios, acolhimento, todos ali com vontade de aprender, doar e comemorar o reencontro. Péricles, Ramiro, Otávio, Nicolas e Mário. A apresentação de Mário foi feita por Péricles, que começou a explicar o motivo da convocação. Mário, você é o único a ainda não saber dos últimos acontecimentos. Tentamos contatá-lo na primeira vez que nos reunimos, mas não conseguimos. Todos aqui presentes estão passando por uma situação que é a única expressão mais adequada que encontro agora para defini-la: surreal. Estou curioso, comentou Mário. Péricles deu início à explicação, onde falou dos sonhos, das impossibilidades cientificamente dos sonhos coletivos pelos quais estavam passando. Falou das lembranças comuns, do projeto Vida Integral, dos lugares estranhos e coisas que fizeram que não condiziam com a realidade na qual viviam. Às vezes se atropelavam na pressa de provarem a verdade do que afirmavam. Mário ouviu tudo que lhe repassavam com alegria e paciência. Esgotado todos os detalhes, Otávio fez uso da palavra. Estamos como um bando de periquitos barulhento, disse sorrindo. Mário, chegou sua vez de nos falar o que pensa de tudo isso e o que tem a nos explicar. A resposta não se fez esperar. Nada do que me disseram é novidade, amigos. Eu também estava lá. Os amigos se entreolharam e Otávio disse espantado: Claro que estava! Como nenhum de nós se lembrou disso antes? Houve um novo burburinho e Mário fez um sinal com a mão para que fizesse silêncio e foi prontamente atendido. Eu estava lá, sim, mas como vocês, me lembro de poucos detalhes. Fizemos junto uma viagem astral. É uma concessão do Pai quando os nossos espíritos se libertam durante o sono do corpo físico e vão a lugares para encontrar pessoas que lhes são caras ou para receber instruções que, quando em vigília, não teriam condições de fazer. Você está falando de Freud e da interpretação dos sonhos? Nunca acreditei muito nisso. Diante dos absurdos que sonhamos, é impossível, disse Nicolas. Absolutamente, rebateu Mário. Freud foi um pioneiro da contemporaneidade que passou a tratar as pessoas como ferramentas para além do corpo físico. Mas não podemos negar, como psiquiatra, que Jung foi um pouco além. Mas discutir escola ou as linhas de abordagem que seguimos não é relevante no momento.
até mesmo porque é impossível, na minha opinião, não ter que lançar mão de abordagens diversas, levando em conta as peculiaridades dos nossos pacientes. Continuemos. É do conhecimento de alguns de vocês que vêm estudando o Espiritismo. Primeiro apenas com um olhar crítico. Com o passar do tempo, descobri que mais que uma crença pouco fundamentada, é uma forma de ver e encarar o mundo, levando em conta a ciência, a filosofia e a religião, não na posição de opositores. São linhas paralelas a um olhar de quem ouviu dizer e forma as próprias opiniões formada no binarismo, bobagem ou coisa de gente ignorante. Na realidade, já é cientificamente provado que não vivemos em uma só dimensão o tempo todo. Se prestarmos atenção às pesquisas cientificamente provadas, constataremos que todos sonham várias vezes por noite. Muitos até afirmam nunca terem sonhado, o que não é possível. O inconsciente, até por razões biológicas, tem necessidade de expressão. Sonho, às vezes, deles tem uma vaga lembrança do que consideramos até absurdo. Por exemplo, uma pessoa que sonha que está vomitando uma cobra. Pela linha freudiana, os sonhos representam coisas e acontecimentos ligados ao inconsciente, tendo origem interna ou externa. Alguém aqui acredita que a morte do corpo físico é o fim? Pegos de surpresa, só Otávio teve uma resposta mais rápida. Não, absolutamente não. E de onde vem essa certeza? De onde? Provocou Nicholas. Elementar, meu caro Watson, brincou Otávio. Que sentido teria se tudo acabasse com a morte? Nascemos totalmente incapazes, dependentes de tudo. Crescemos e continuamos a depender de modo menos direto, mas dependemos. Às vezes, quando vou escovar os dentes pela manhã, me ponho a pensar na cadeia de pessoas anônimas que estão por trás para suprir nossas necessidades básicas. Houve uma pausa. Péricles lembrou logo do café que muito apreciava e rapidamente traçou o caminho que o mesmo percorria até chegar à sua xícara. Manteve-se calado e Otávio continuou. Depois, na fase adulta, nos tornamos independentes, entre aspas, a um custo bem alto, levando em conta que a nossa independência só se dá a nível de comprarmos o que queremos, o que precisamos para viver, determinar nossos sonhos. Somos livres para ir e vir, dependendo da circunstância. Chega a velhice e agradecemos quando chega. E a dependência que nós pensávamos que desapareceria com a necessidade de estar na ativa, produzindo, ganhando dinheiro, a dependência cresce mais. Deus não nos criaria apenas para nascer, crescer, reproduzirmos e morrer. Alguns sequer
podem deixar o leito em que nasceu, permanecendo lá por toda a vida. Partindo do princípio que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e somos imperfeitos, teremos que ter um tempo muito longo para evoluir, o que não acontece no ínfimo período de 100 anos, quando muito. 100 anos para nós pode parecer muito, mas já que existe uma eternidade, ele não significa quase nada. Quando nós falamos da criação da Terra, nós falamos em bilhões de anos. Para mim, a morte é como trocar de roupa, que tão gasta está, já não consegue mais cobrir nossa nudez. Mário Calous. Já Mário, inquiriu Pérez. Sabemos, amigo, que o mesmo remédio que cura, mata. É uma questão de dose. Há de se ter um tempo de maturação para os conceitos, assim como para o fruto. Eu proponho, se for da vontade de vocês, que nos reunamos a cada semana ou a cada 15 dias para buscar o entendimento à proporção das necessidades que surgirem. Você tem razão, Mário, disse Otávio. Depois da última reunião do lado de lá, diante das situações cotidianas, tenho tomado posturas que antes não teria coragem de arriscar. Na reunião passada, aqui mesmo neste lugar, trocamos informações e impressões sobre fatos inusitados que vivemos. Uma pergunta me incomoda. Qual a diferença entre sonho e viagem astral? Mário prontamente respondeu. Os sonhos geralmente estão ligados a situações da vida que estão à procura de soluções. São confusos, apresentam várias questões ao mesmo tempo e suas lembranças desaparecem rapidamente. A viagem astral traz simbologia diferente. E se anos depois tentarmos nos lembrar, o faremos sem esforço. Houve uma experienciação de algo profundo que pode até mudar o curso de nossas vidas a partir dali. É o que está acontecendo a todos nós. Com o passar do dia, os acontecimentos que geram situações incomuns mesmo, não lhes traz uma interpretação mais clara e em tempo reduzido das soluções possíveis? Aconteceu comigo em relação a uma das pacientes que comecei a atender hoje, depois que fomos lá, manifestou-se Otávio. Logo na primeira sessão, vi claramente um empata com vontade de morrer e para mim estava claro de se tratar de uma vítima de abuso narcisista. Diagnóstico não tão fácil para quem tem os olhos voltados apenas para a ciência. Lembrei-me de algo aqui agora, exclamou Ramiro. Em uma das reuniões lá do outro lado, eu me sinto estranho falando isso, na outra dimensão, seja lá como for, fizemos escolha pelo distúrbio do narcisismo. Como não me lembrei disso antes? Realmente, completou Otávio. Agora que você falou, eu me lembro dessa decisão. Os outros componentes do grupo também concordaram. Pedaços de lembranças iam fechando o quebra-cabeça. Mário resolveu se abrir, reconhecendo que estava no meio de amigos.
Há algum tempo venho estudando a patologia narcisista. Casos de pacientes que atendo em minha casa por serem pessoas que não têm condições de pagar a terapia. São a mim enviadas por Marlene, uma assistente social, minha amiga, que atende homens e mulheres em sua maioria. Realmente é muito preocupante como este mal se oculta entre quatro paredes das casas. Não digo lares, porque esses nossos irmãos transformam os que estão à sua volta em codependentes da sua morbidez. Geralmente tem uma legião de servidores que são encantadas por ele, que são perfeitos em inverter os papéis e mostrar à sociedade que são do bem. Transformam as famílias em disfuncionais e saem por aí pousando de vítimas para massagear seus egos inflados. Passam por cima dos outros como tratores. São os verdadeiros vampiros da alma que se alimentam dos sofrimentos que causam. São caçadores, predadores, que descartam suas vítimas quando elas não são para eles fonte de suprimento. São seres reptilianos, no sentido literal da palavra, incapazes de sentir compaixão, alteridade e qualquer que seja sentimento que o faça entender ou sentir a dor do outro. A dor o incomoda muito quando é nele. Só o prazer lhes importa, ainda que para isso matem psicológica e espiritualmente suas vítimas. E o que é pior, colega, que os nossos tradicionais seguidores de abordagens inflexíveis menosprezam esse tipo de transtorno, falou Nicholas. Tratam as vítimas como se todas as disfunções psicológicas tivessem causa e origem em hereditariedade, problemas de origem hormonal ou influência do meio, sem buscar a causa, a raiz, a razão do problema. Atacam as consequências sem buscarem a essência. Tenho atendido uma senhora de 80 anos com depressão. Os filhos estão dispostos a pagar para se verem livres do problema. Atribuem sua depressão à morte do marido, quando, na verdade, o que lhe falta é carinho e atenção. Vive sozinha, tem uma cuidadora, e os filhos, muito ocupados em seus afazeres, não lhe dão senão migalhas de atenção vez por outra. Toda preocupação dele se resume em suprir as necessidades materiais da mãe, achando que isso basta. É revoltante. Como diz um grande pensador e filósofo, disse Ramiro, o sonho do ser humano é ser amado quando não tem mais utilidade. Houve uma concordância geral. E a conversa continuou acalorada por muito tempo. Cada um despertava na consciência fatos que deixaram passar quando ainda criam que pacientes eram todos tratados com remédios e terapias eventuais, que não os levavam ao autoconhecimento, imprescindível ferramenta para a cura. Mário chamou a atenção para o avançado da hora, 22 horas. Todos não acreditaram
como o tempo correu célere sem que percebesse. Era preciso que decidissem o dia e o horário para a próxima reunião. Alguns queriam que fosse ali e dali a uma semana, mas a maioria decidiu que fosse com 15 dias. Acordaram que precisariam de um tempo maior para terem material mais consistente para discussão. Cada um se incumbiu de fazer pesquisa sobre o transtorno narcisista sob a ótica da espiritualidade. Sem que fossem percebidos, apenas Mário lhes detectou a presença. Ali estavam Sebastião e Horácio e os mentores de cada um do grupo. Havia uma satisfação estampada em seus rostos e Mário agradeceu em prece silenciosa. Ainda era cedo para convidá-los a uma prece coletiva. Ramiro fez o mesmo. Horácio comentou com a plateia invisível: demos graças porque estes que foram chamados atenderam ao pedido.